Então, vamos lá, que a gente vai falar de um tema muito gostoso. Eu gosto de falar desse tema, que é um tema que não tem jeito, né? Tá sempre aí na mesa de muita gente. A gente vai estar aí tendo esse momento para a gente estar falando mais tarde. Então, eu vou iniciar aí. Estão vendo? Sim, doutora, tudo certo. Então tá bom. Então vamos lá. Bom, nós vamos iniciar aí, né? Então, mais uma vez, eu deixei assim uma pergunta que ela precisa fazer parte do dia a dia de todo mundo, né? Todo mundo precisa estar tendo aí essa reflexão. A ansiedade, ela não tira o problema de amanhã, ela tira a paz de hoje. Quantas pessoas, todos os dias, a gente escuta: nossa, eu estou muito ansiosa, eu estou ansiosa para fazer uma apresentação, eu estou ansioso por um problema que eu estou passando, porque eu vou ter que fazer uma prova, porque eu estou fechando um negócio. Ou seja, ela tira a paz do hoje. Renata, me Oi, ouvindo? doutora, não está aparecendo a sua apresentação. Não, então espera aí, deixa eu tentar aqui mais Compartilha uma vez. novamente. Importante vocês me sinalizarem. Então, deixa eu ativar aqui de novo. Visualizando. Ainda Sim, não, doutora. aqui Agora tá sim, aparecendo. agora sim. Apareceu? Isso. Apareceu? Apareceu. Estão vendo? Vamos Agora sim. 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 Então tá. Só coloque em modo de apresentação e... Ok. Tá bom. Visualizando, grandão. Tudo certo. Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Então, o que eu estava trazendo aí para vocês, né? O tanto que a ansiedade, ela faz parte do cotidiano de todos nós. Mas a gente precisa estar tendo cuidado quando ela vira um grande problema, quando ela vira um gatilho para adoecimento, né? Então, o nosso querido psiquiatra Igor Luz, ele traz, né, essa fala que eu acho que é uma falha brilhante, essa fala dele, que a ansiedade não tira o problema de amanhã, mas ele tira a paz do hoje. E a gente precisa enxergar qual é o seu nível de ansiedade. Então, qual é o nível de ansiedade no teu dia a dia? Você tem uma ansiedade que te gera insônia? Você tem uma ansiedade que te leva a ter dor de cabeça? Você tem uma ansiedade que faz com que você comece a roer unha, a coçar a cabeça, a ter um distúrbio de humor? Qual é o teu nível de ansiedade? É importante você parar um pouquinho e fazer uma reflexão de qual é o nível que essa ansiedade está tomando corpo no teu corpo, que está tomando uma dimensão na tua própria vida. E a gente precisa entender até onde essa ansiedade ela está te gerando medo ou ela está te gerando desafio? Ela está te gerando adoecimento ou ela está te levando a ter movimento? É importante você parar, olha para você, olha para você na tua estação de trabalho, olha para você em casa, olha para as pessoas que estão ao teu redor. Quantas pessoas a gente olha e fala: nossa, hoje eu percebi meu chefe ansioso, hoje eu percebi minha mãe ansiosa, hoje eu percebi meu esposo, nossa, hoje eu peguei um Uber que eu percebi que o motorista estava meio ansioso. Então, quantos comportamentos de ansiedade a todo momento nós percebemos na sociedade, na nossa comunidade, na nossa rua, com o nosso vizinho, no nosso trabalho, dentro da nossa casa e com você. Quantos comportamentos te distanciam
muitas vezes, de gerar um movimento saudável na tua vida. E é isso que a gente precisa estar acompanhando e entendendo o que acontece. Veja, hoje nós vamos refletir em algumas perguntas que eu vou fazer para vocês, e eu queria que vocês parassem e fizessem esse exercício mental, né? Se esse tipo de comportamento você tem a maior parte do teu tempo, se você tem esse comportamento boa parte do teu tempo, se você tem de vez em quando ou nunca você tem. Então, a ansiedade, ela vai fazer parte do teu dia a dia. Ela passa a ser um grande problema na frequência em que ocorre na tua vida, no teu dia a dia, ao longo ali da tua rotina habitual e por quanto tempo aquilo ocupa e te empaca, né? Como falam os adolescentes que a gente atende, né? Ela não gera um movimento, ela faz com que, acima de tudo, você tenha um medo, um grande medo na maior parte aí do seu tempo. Então, veja, no teu dia a dia, você está deixando de ter um sono saudável, você está ao longo, né, da tua noite, do teu descanso, acordando várias vezes, tendo um sono perturbado? Como isso ocorre com você? A maior parte do tempo? Boa parte do tempo? Não, de vez em quando ou nunca? Você tem tido preocupações em excesso ao longo do seu dia? E quando que é que a gente percebe que é em excesso? Aquela preocupação, ela acorda e dorme com você todos os dias. A maior parte do tempo? Boa parte do tempo? De vez em quando? Nunca. Você percebe que você passou a ter fome emocional. Mas como assim? É fome emocional. O que é a fome emocional? Você percebe que você já tomou um café, que você já está satisfeito, mas você volta e começa a procurar algo na geladeira, nos teus armários. Você se percebe mastigando, comendo, sem ter fome. Quando você vê, você está ali mastigando uma quantidade grande de chiclete, de bala. Esses dias eu estava na recepção de um consultório e tinha uma atendente que estava lá, um vasinho, né, cheio de bala. Eu falo para vocês, eu fiquei em torno de 45 minutos naquela recepção. A atendente, ela chupou todas as balas do cachepô que tinha naquela recepção. Então, veja, isso ocorre com você? Você tem também na tua casa um cachepô de bala? Ou então você já comeu o cachepô de bala de alguma clínica, ou até mesmo do teu trabalho, da recepção de algum lugar? Isso ocorre a maior parte do tempo? Boa parte do tempo? De vez em quando? Ou nunca acontece? Então, olha que interessante. A fome emocional, você tem uma necessidade oral por um processo de ansiedade. Então, isso acontece com você quando? A maior parte do tempo, boa parte do tempo, de vez em quando ou nunca acontece. Olha como é importante nós olharmos para o nosso próprio comportamento. Quantos comportamentos nós estamos tendo e nós achamos que ele é normal e eu não levo a devida preocupação para aquele hábito ou até mesmo para aquele comportamento adquirido ou desenvolvido há pouco tempo. Comece a observar quantas vezes você leva a mão à boca
e rói unha. Tem gente que descasca os pedacinhos assim de pele que vai descamando, ou que fica puxando a unha, ou até mesmo um esmalte, ou qualquer outro tipo de atributo colorido que tenha colocado ali naquela mão. E aí? A maior parte do tempo? Boa parte do tempo? De vez em quando ou nunca? Esse exercício é um exercício que nós precisamos fazer diariamente para observar se o teu grau de ansiedade ele é saudável ou é aquele que está interrompendo a dinâmica do seu dia a dia. E a gente vai estar entendendo isso aqui um pouquinho melhor. O que que a gente precisa ter? Entender os sintomas que precisam de atenção, aquele alerta que precisa estar piscando e você precisa estar tendo atenção. Então veja, a dor no peito, a sua dor no peito é uma dor frequente? É uma dor que o tempo inteiro você está sentindo aquela dor, aquela pressão no peito. Você já foi no cardiologista. E o cardiologista disse que está tudo ok com o teu coração. E você volta para casa e não sabe o porquê que você está tendo essa dor no peito. A gente precisa avaliar. Essa dor no peito, ela está sendo oriunda de um processo de ansiedade. Outro sintoma que eu preciso estar muito alerta. Você tem dor de cabeça permanente. Você tem lá uma caixinha cheia de medicação para dor de cabeça. Já foi no neurologista, já foi no neurologista e a dor de cabeça continua persistente. Vamos avaliar esse processo de ansiedade? Taquicardíaca, o tempo inteiro. Você percebe, seja diante de uma reunião, diante de uma apresentação, em casa, quando vai dormir, se volta para a esposa e fala: eu estou sentindo taquicardíaca. Já foi no cardiologista e continua com esse mesmo quadro? Está com uma respiração ofegante, uma falta de ar. Ah, mas isso pode ter sido oriundo do Covid. Não, eu percebi que a última vez que eu tive Covid, esse é um resquício. Já avaliou? Você já foi num pneumologista? Já atuou com o seu otorrino? Viu que está tudo ok, mas continua sentindo uma falta de ar que você não sabe trazer uma explicação fisiológica para isso? Pode ser ansiedade. Tremores no corpo. Ah, eu sinto muito tremor no corpo, doutora, muito tremor. Já avaliamos, já trabalhamos essa sintomatologia no neurologista e eu continuo com esse tremor. Tenho uma sudorese em excesso. Vou tomar uma decisão, vou fazer uma prova, vou receber uma informação, algo novo na minha vida e eu tô ali numa sudorese constante. Vamos avaliar essa origem dessa ansiedade? Uma sensação de fraqueza todas as vezes que me vejo diante de algo novo, todas as vezes que eu preciso me elevar para uma tomada de decisão, eu sinto minhas pernas me faltando, doutora, uma sensação de fraqueza enorme. Sinto uma sensação de desmaio. Tenho percebido que a minha família, os meus colegas, têm me colocado reservado ali no sofá, abanado, me trazem um copo de água e eu continuo com essa sensação de fraqueza e desmaio. Vejam que o que eu estou trazendo para vocês? Nós precisamos descartar, quando iniciamos com esse tipo de sintomatologia, toda e qualquer questão fisiológica. Se nós já fizemos esse check-up, se já avaliamos
com os médicos especialistas e eu continuo apresentando esses sintomas, eu não posso ser negacionista. Eu preciso avaliar. E a náusea? Então, o tempo todo uma náusea, diarreia, aquela dor estomacal, já foi no gastro, já foi num procto, já avaliou e está o tempo inteiro com uma diarreia, uma dor de estômago que não passa. Tem um fundo emocional. Vamos avaliar. O aumento ou perda de peso você veja, eu tenho pacientes que relatam, olha, eu não como, eu quase não como. Ou que não consegue ter fome, eu não consigo ter fome, eu como obrigado. Precisamos avaliar esse fundo emocional. E a queda de cabelo, temos pacientes que começam a ter uma queda de cabelo absurda, ou até mesmo, a gente tem percebido esse quadro muito mais em adolescentes. Então, o adolescente, ele começa, ó, puxar. Ele puxa e começa a estar puxando fios de cabelo da cabeça, começa a puxar da sobrancelha, e a gente começa a ter aí uma queda em excesso do cabelo com um fundo emocional. Doutora, percebo uma melancolia constante, uma dor lá no peito, eu estou sempre com vontade de chorar, uma sensação de choro grande, uma vontade de estar o tempo inteiro isolado, sozinho, no canto, com vontade de chorar. Essa melancolia que te leva a um choro fácil a todo momento, ao acordar, ao dormir, ao amanhecer, ao entardecer, ao olhar para alguém ou até mesmo sozinho. Esses sintomas, eles precisam de atenção. Ele precisa de um alerta. Eu não posso achar que é bobeira, que eu não posso dar a devida importância para esse tipo de sintomatologia. Agora, veja, o que potencializa isso tudo que eu falei para vocês? O que potencializa todos esses sintomas que alguém que você conhece, ou você, alguém na sua família, você percebe que de uns tempos para cá vem apresentando esses tipos de sintomas. A gente precisa entender os gatilhos. O que te leva, em muitos momentos, a fazer com que a ansiedade vire aí uma grande doença? O que faz com que a ansiedade gere um desequilíbrio na tua vida? O que a gente precisa enxergar? Que a falta de organização e disciplina te gera a ansiedade. Então, quantas pessoas que você conhece que não têm acabativa? O que é acabativa? Começa algo e não termina. Vai fazer algo e aquilo se torna algo tão difícil pela falta de organização dessa pessoa, pela falta de disciplina. Organização e disciplina é fundamental na tua vida, seja para questões menores, como passar um café, seja arrumar uma cama, seja o teu dia a dia de trabalho. Você precisa de organização e disciplina até para organizar ao longo do teu dia momentos para o trabalho, momentos para a família, momentos para você ligar para aquela pessoa que faz muito tempo que você não se conecta, espaço para você assistir um vídeo que você gosta, um filme que você há muito tempo tenta assistir. Isso só acontece quando você tem organização e disciplina. Quando eu escuto, e você, a partir de hoje, quando você escutar também, às vezes a gente ouve assim: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para malhar, eu não tenho tempo.
O tempo, ele está na tua mão. E você precisa se organizar e ter disciplina para distribuir todas as rotinas da tua vida. Porque o sol, ele não vai deixar de surgir. A noite, ela vai chegar. Mas se você não conseguir se organizar, a noite vem, o dia vem e nada do que você planejou acontece na sua vida. A falta de previsão, né, do futuro, ela potencializa a ansiedade. E a gente vai estar falando um pouquinho lá mais na frente dessa previsibilidade. Então, quando eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei o que vai acontecer comigo, isso gera ansiedade. E ela gera ansiedade a partir do momento em que você não consegue ter uma decisão do seu futuro. Porque quem decide é você. Quem decide é você. Você precisa ter a organização do teu amanhã. Você não tem como prever, mas você precisa ter a organização do seu amanhã. Essa falta de previsão, em muitas pessoas, ela simplesmente faz com que essa pessoa adoeça, pare e fique congelada, sem conseguir fazer absolutamente nada do hoje. O consumo de cafeína em excesso é aquela pessoa que vai pegar uma garrafa de café, vai colocar do lado e ela vai tomar café o dia inteiro. Se ela fumava 2, 3 cigarros, ela vai fumar uma carteira inteira de cigarro. E ali ela fica parada, aumentando ainda mais o grau de ansiedade dela. Não ter tempo para o descanso. Para o descanso. Você sabe, é importante a gente entender qual é o maior remédio para a vida de um ser humano. É o sono. O sono é o momento em que teu corpo para. Quantas pessoas têm um sono totalmente desequilibrado? Ele tem um sono agitado. Aquela pessoa acorda de manhã, ela não dormiu. Ela sabe contar para você todos os sonhos e todas as preocupações da noite. Tempo para o descanso é necessário. Que horas é que você descansa? A tua mente e o teu corpo. A importância de ter uma alimentação equilibrada, porque a desequilibrada, ela potencializa a tua ansiedade. O excesso de gordura, o excesso de fast food, o excesso de tudo aquilo que não vai gerar lá na frente uma qualidade de vida para você. Eu vou deixar de comer doce, eu vou deixar de frequentar uma churrascaria ou fazer churrasco na minha casa. Não! Mas você precisa identificar o equilíbrio do que você está colocando para dentro do teu corpo. Outra, eu falo que essa é o gatilho hoje de maior grau de ansiedade que a gente percebe na nossa experiência clínica, é o excesso de informação. Principalmente as informações negativas. Ontem, uma paciente estava me relatando, ela estava assistindo um jornal, né, do meio-dia, um jornal específico, e aí ela foi fazer compras depois. Olha que interessante, né? E ali passando a quantidade de assalto, a quantidade de pessoas que estão sendo roubadas à mão armada e etc. A paciente me relatou que ela foi para o estacionamento, né, ali de um supermercado aqui de Brasília, e aí ela olhou e vinha uma pessoa se aproximando. Ela deu ré, ela não conseguiu ficar no estacionamento do supermercado, ela deu ré e saiu, preocupada que aquela pessoa poderia ser um ladrão. Veja, eu não estou dizendo aqui que aquela pessoa não poderia ser um ladrão, mas você entende? Ela mesmo me relatou, ela ficou tão ligada
nas informações que ela recebeu, que o que aconteceu? Ela saiu de casa em alerta. Ela estava ali na cabeça o tempo inteiro de que alguém poderia assaltar ela, de que poderia acontecer algum prejuízo a ela, algum assalto, que alguém poderia matá-la, fazer qualquer coisa de negativo com ela. E a gente está falando de excesso de informações, o que você está colocando para dentro de você? Quem são as pessoas que estão conversando com você? São pessoas que estão trazendo informações fidedignas? São pessoas que elevam a sua positividade ou a sua negatividade? São pessoas que no teu momento de fúria, de preocupação, de raiva, de frustração, ela leva para você a positividade, ela transforma o teu medo em desafio, ela te ajuda a enxergar outras formas de viver. Cuidado, cuidado com o excesso de informações negativas que você está deixando entrar para dentro de você. Cuidado com essa verdade, né? Com esse pensamento, com essa informação que chega, que eu não sei nem se ela é verdadeira, ela é uma fake news, e ela vira verdade absoluta. Muitas vezes de como essa pessoa me vê, de como ela vê alguém, e eu passo a ver essa outra pessoa assim também. Quantas pessoas você deixa de se conectar, de se aproximar pela avaliação do outro, de como o outro pensa sobre aquela pessoa, né? Às vezes você vai conversar com alguém e aí a pessoa fala, olha, mas cuidado, porque aquela pessoa, nossa, ela é grossa, ela é uma pessoa difícil, você já vai para aquela conversa de outra forma, porque você já está dentro da cabeça que aquela pessoa é difícil, que aquela pessoa não é uma pessoa fácil de se conectar, ela tem a grosseria na fala, e você deixa de aproveitar o melhor da descoberta naquele momento com aquela pessoa. Cuidado, porque você também potencializa a ansiedade quando você transforma a dúvida em certeza. Você não tem certeza, mas a sua dúvida, eu tenho certeza que é isso, eu tenho certeza que é isso que vai acontecer. Você transformou a sua dúvida em certeza. Olha que interessante. O sono, eu já falei para vocês. Sono, corpo que não descansa, a mente que não descansa, ela adoece. Ela adoece. Outro gatilho que na nossa experiência clínica a gente percebe aí um grau assim absurdo de elevar a ansiedade é internalizar o problema do outro. Então, às vezes a pessoa está deixando de viver a vida dela para viver a vida do outro, o problema do outro. É o problema de um filho, é um problema de um cunhado, é um problema de um colega, e deixa de viver a sua vida, de resolver o seu problema. E o mais difícil é quando a pessoa não aceita e ela não busca ajuda. Então, o que eu quero deixar para vocês? Lembrem-se a importância da gente identificar os sintomas que precisam de atenção, que são importantes. Você já foi no teu cardiologista, você já foi no neurologista, já foi em vários especialistas. E as dores te perseguem. Tá na hora da gente ver esse fundo emocional. Tá na hora da gente buscar ajuda, aceitar ajuda, para ver o que está acontecendo com você. É fundamental que a gente entenda que o emocional, ele também precisa de saúde mental. Veja, como combater? Agora, Elívia, veja, eu falei para vocês agora dos principais sintomas, dos gatilhos que potencializam e das ações agora que precisam acontecer na tua vida para a gente combater a ansiedade.
é transformar o medo em desafio e oportunidade. O medo, ele vai fazer parte da nossa vida. Ele é necessário, ele é fundamental. Mas quando que ele realmente se torna em uma patologia? Quando você deixa de fazer dele um desafio e uma oportunidade. É importante combater a ansiedade percebendo a positividade do pequeno ao grande acontecimento. Vamos enxergar quanta coisa boa aconteceu e vai acontecer na tua vida. Olha que coisa maravilhosa. Hoje, parabéns para você. A gente está aqui juntos falando sobre ansiedade. Você está recebendo coisa boa hoje para você falar para o teu filho, para você falar para a tua esposa, para você internalizar. Então, olha que acontecimento bom. Hoje eu participei de um momento na minha empresa em que foi muito bom. Eu refleti sobre muita coisa. Então, é perceber positividade do pequeno acontecimento ao grande. Do que você tomou de café da manhã hoje. O café estava gostoso? Gente, que café cheiroso, que café gostoso. A caminhada que você conseguiu fazer, a caminhada que você ainda vai fazer. Perceba positividade em pequenas ações. Alimenta a tua cabeça do que é bom e do que é de qualidade. Do que é bom e do que é de qualidade. Seja seletivo. Busque pessoas que te fazem bem. Se você está andando com pessoas que são negativas, que trazem a negatividade para você, vamos reduzir o tempo com elas. Busque pessoas que te façam sorrir, que façam você perceber o melhor de você mesmo. Trabalhe a tua criatividade, a tua inovação. Quantas pessoas que você conhece que aos 60, aos 70 anos estão aí inovando e criando coisas novas para a vida, para a sociedade, para o mundo. Olha para ti. O que que você está fazendo? O que que você está inovando? O que que você está criando? Ou você está só em um quadradinho? Cadê teu plano A, teu plano B, teu plano C? Cadê as ações que vão rechear a tua vida de vida? Essas ações precisam fazer parte da sua vida. Guarde, né? Guarde essas palavrinhas. Eu coloquei elas maiores para chamar a tua atenção. Positividade. Você precisa alimentar a cabeça do que é bom. Busque as pessoas que te fazem bem e vamos ativar a criatividade e a inovação. Isso é fundamental. Veja, e o mais importante, né, que eu falei lá atrás, é a decisão. Quem te falou que você não tem decisão? O que define, gente, o seu destino não é a sua condição, é a sua decisão. Porque até quando a gente não decide, a gente está decidindo não decidir. Então, presta atenção nisso. O que define o seu destino não são suas condições, mas as suas decisões. Então, a decisão de como eu vou me planejar para amanhã. Qual é o meu planejamento? Se eu não estou me planejando, eu estou decidindo não me planejar. Eu vou sentar e chorar? Eu estou decidindo sentar e chorar. Que ações eu estou tomando com positividade? Que ações eu estou enxergando para esse meu futuro, para esse meu amanhã? A partir do momento que o ser humano ele consegue tomar decisões, ele consegue ver sentido na vida dele. Ele consegue ver caminhos. E aí, gente, a coisa se torna mais fácil. Esse caminho
Eu identifiquei solução. Eu enxergo positividade. Então, tome decisão. A decisão de cuidar de você, a decisão de ter tempo para você, a decisão de ter gatilhos que te levam a uma qualidade de vida melhor, não só da tua saúde física, mas principalmente da tua saúde mental. A ansiedade, ela vai estar presente todos os dias, mas o que eu estou fazendo para potencializar o que há de melhor na minha vida? Pensa nisso. Vamos refletir sobre isso. Eu trouxe uma analogia muito interessante, né? Quando a gente está lá no avião, tá lá, em caso de despressurização, o que vai acontecer, gente? As máscaras de oxigênio vai cair automaticamente. E o que a gente precisa fazer? Antes de você ajudar teu companheiro do lado, você vai precisar do quê? De colocar primeiro a tua máscara. Você primeiro vai ter que cuidar de você, para em seguida ajudar qualquer pessoa. Então lembre-se, antes de você ajudar, de querer fazer pelo outro, você primeiro tem que fazer por você. Você precisa olhar para você. Então, cuidado. Será que você está olhando para você? Ou você só está potencializando a tua ansiedade? Vamos combater, vamos cuidar da ansiedade em tempos em que a gente sabe que depois de um processo aí pandêmico, nós estamos ainda num processo de política, de guerra e de tantas outras ações a nível mundial que vem acontecendo, que você não pode esquecer que você só ajuda alguém ou o mundo se você cuidar primeiro de você. Então, cuida de ti, combate a ansiedade. E aí eu vou deixar o mesmo recadinho que eu deixei na semana passada. Não lamente o que você não fez. Planeje o que você vai fazer. É necessário você planejar, você decidir, você ter decisão. Se você não tem decisão, você não tem rumo para onde você vai. Então, vamos cuidar de você? Eu chamo você para isso, para a gente cuidar de você. Combinado? E claro, a gente vai estar aqui sempre à disposição pelo Instituto Caminhar, pelo Evida, para estar fazendo o melhor por você. Ok? Vamos conversar? Isso. Nossa, doutora, palavras, sábias palavras, né? Um aconchego para o nosso coração e um direcionamento, né? Para a nossa vida, para a gente praticar todas essas dicas no dia a dia, né? Pessoal, vamos abrir aqui as perguntas, né? Nós tivemos algumas interações aqui no chat, doutora. A Nafis disse que o dia já começa bem com essa maravilhosa palestra que a doutora Elívia, mais uma vez, vai nos oferecer. Obrigada pela participação, Nafis. E a Larissa, olá, bom dia. Como é bom estar mais uma quarta aqui presente. Nós tivemos alguns comentários aqui também. A Vitória comentou que a vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo planos. É uma frase do John Lennon. Falaram aqui no chat sobre o café, doutora. O Anderson e a Fernanda falaram que o café potencializa a ansiedade, desencadeia sintomas físicos e que se ela tomar mais de 2 xícaras, ela tem tremedeira e agitação, passa mal. A Natália comentou. O café é um gás para o nosso dia a dia, né? Mas tudo tem que ser com moderação, né? Doutora, o seu áudio está mutado, está no mudo. Opa, tá vendo? Tô falando aqui sozinha.
eu falando para vocês, né, da importância, né, da gente o tempo inteiro se vigiar e se autoavaliar. Às vezes o café faz muito bem o Rafael, mas não faz a Gabriela, faz muito bem ao Humberto, mas de repente não faz ao Carlúcio. Então, essa unicidade nossa, ela é fantástica. Então, tem aquele que, não, eu tomo uma garrafa de café o dia inteiro e no outro dia eu posso tomar uma garrafa e meia e tá tudo bem. E tem aquele que, se de tomar 2 xícaras, já potencializa outras questões aí, outras associações que o corpo está fazendo. Então, a gente precisa estar tendo cuidado e se autoavaliar. Olha a importância. Enquanto não posso passar de 2 xícaras. Eu conheço uns que tomam aí uma garrafa e meia. E tá tudo bem. Perdão, eu falei o nome errado. Foi a Fernanda Carvalho que comentou sobre o café, que potencializa a ansiedade. O Robson comentou que é excelente palestra, veio na hora certa, muito obrigada. Obrigada pela participação, Robson. A Yara, excelente palestra, a equipe está de parabéns. Obrigada, Yara. A Conceição também está agradecendo, Maria Leonor, Simone. A Nafis fez uma pergunta, doutora. Você poderia falar sobre alguns alimentos que potencializam a ansiedade? Então, você já percebeu que, principalmente para as mulheres, né? O que a mulher faz, né? Em geral, ela vai correndo atrás dos doces, né? Então, ela transforma. A mulher, ela tem uma tendência maior, por questões de hormônios, a ter mais fome emocional do que o homem. Então, em geral, principalmente naquele ciclo menstrual, o que a gente sai correndo? A gente sai correndo atrás de tudo que tem gordurices. E a gente também gosta de tudo aquilo que tem muitas doçuras, né? Então, é o chocolate, é muitas vezes os próprios doces de N tipos, né? E tudo aquilo que tem aí uma grande quantidade de cafeína. Então, a gente precisa estar tendo cuidado com isso. Tem pessoas, eu falo que assim, como hoje as pessoas estão muito mais adeptas aos chás. Então, e principalmente chá para emagrecimento. A gente tem percebido aí as pessoas assim caminhando muito atrás disso, mas muitos deles têm uma quantidade enorme de cafeína e que a gente precisa estar de olho, porque está aí potencializando aí o teu dia a dia na ansiedade. Então é válido todas as vezes que você se perceber num processo aí de fome emocional, busca ajuda, marca um nutricionista, marca um terapeuta. Por que isso, gente? Porque a gente acha que é normal. Então, começa a observar no teu dia a dia quantas vezes você, depois do almoço e que está tudo bem, quando você vê, você está inquieto, olha para a tua cesta de fruta e nenhuma te traz prazer. E você está lá abrindo o armário não sei quantas vezes. Então, assim, cuidado com isso, busca ajuda. Certo. E a Tatiane também fez uma pergunta de como identificar e combater e diminuir a ansiedade nas crianças. Então, as crianças hoje, a gente, né, tem em vários grupos de discussões, a gente tem falado muito da superexposição, da superestimulação. Então, principalmente agora nessa época de férias, em que às vezes os pais estão em casa, mas talvez não estão de férias no mesmo horário, no mesmo período, o que acontece muito? Essas crianças ficam lá, ou com um tablet, ou num tempo muito comprido de telas em geral, seja de televisão, seja de jogo. A criança, ela mais do que ninguém, ela precisa ter controle. Controle. Então, se a criança vai assistir televisão, ela tem que ter hora para o início e para o fim. Se a criança vai estar fazendo uso de um jogo, seja do que você estiver colocando ali em exposição para ela,
tem que ter início e fim. Quando você controla melhor essa superexposição da criança, você consegue reduzir o nível de ansiedade dela. Pode perceber? Começa a fazer um teste. Se você deixa ela hoje super livre e de repente ela ficou ali num jogo o dia inteiro, você vai ver quando você tira, como ela está com um nível de irritação maior. Ela está irritada, ela reclama com você. Então, toma cuidado com isso. Criança, gente, ela precisa de limite, ela precisa de horário, ela precisa de rotina. O que que a criança tem na escola? Ela tem hora para levantar, tem a hora que a tia abre lá a aula, a hora que pinta, a hora que escreve, a hora do intervalo. Então, isso é necessário para que a gente consiga, acima de tudo, se desenvolver. Então, desenvolvimento tem a ver com equilíbrio, com rotina, com organização. Lembra que eu falei para vocês que tem gente que não tem acabativa, começa e não termina nada? Quantas crianças, às vezes, iniciam uma brincadeira, iniciam um jogo, e isso não termina nunca? A criança não tem horário para acabar. Então, vamos se atentar para isso aí, para a gente diminuir aí a ansiedade das nossas crianças, hein? Porque são elas que vão estar no futuro aqui, hein, com a gente, não é verdade? É quem vai estar cuidando da gente aí no futuro. Então, vamos cuidar delas agora, nesse controle. Verdade. Deixa eu verificar mais algumas interações aqui, doutora. Muito bem. Aproveitar para lembrar para vocês, né? Na sexta-feira a gente volta, né, com o grupo dos encontros terapêuticos. Eles acontecem de 9 às 10 no horário de Brasília. Quem tiver interesse de participar, né, da sessão em grupo dos encontros terapêuticos, a Renata tá deixando, acho que o link, né, Renata, Isso. É o formulário que o beneficiário pode preencher e ele vai optar se ele deseja receber o contato do Instituto Caminhar para a participação nesses grupos terapêuticos, né? Isso. E o time que participou, né, na semana passada, a gente já está inscrito e a gente vai ter aí a nova sessão nessa sexta-feira, de 9 às 10, no horário de Brasília, ok? Isso mesmo. Que mais, Renata? Posso deixar uma máxima aí? Deve? Ok. Lúcio, pode falar. É uma música do Raul Seixas chamada Por Quem os Sinos Dobram. E numa das estrofes tem algo assim: nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato. Coragem, coragem. Se o que você quer é aquilo que pensa e faz, coragem, coragem. Eu sei que vocês podem mais. Muito Uma bem. Isso pequena mesmo. fragmento da música. Linda, Carlúcio, muito linda. Linda, Carlos. Obrigada aí pela participação. Pessoal, nós estamos aí com um tempinho um pouco estourado. As demais perguntas nós iremos responder por e-mail, tá? Nós vamos passar para a doutora Elívia, ela vai responder e nós direcionamos para vocês por e-mail, tá bom? Muito bem. Eu gostaria de lembrá-los que nós teremos o próximo encontro na próxima semana, na quarta-feira, nessa plataforma do Teams, sempre das 10h50 às 11h50. Então, todas as terças-feiras, um dia antes, enviaremos o lembrete e o link para a sala. Lembrando que toda quarta-feira é gerado um novo link, tá? De acordo com o assunto. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos hoje, né, no decorrer da apresentação. Nós prometo para vocês que iremos melhorar e fazer todos os ajustes, tá? Gostaria mais uma vez de agradecer a participação da doutora Elívia, a sua disponibilidade, a sua fala serena, né, que sempre nos toca e nos faz
ficar reflexivos, né? O dia todo, né? Será que eu estou seguindo realmente o que a doutora Elívia passou? Então, são palavras que nós vamos adotar na nossa vida e no nosso dia a dia. Tá bom, doutora? Muito obrigada pela participação e disponibilidade. Agradeço também a participação de todos vocês que participaram no chat, tá? E espero vocês no nosso próximo encontro na quarta-feira. Muito bem. Então, um restante de semana maravilhoso para todos vocês, que a gente coloque em prática o que a gente aprende, né? Que é isso que vai estar dando movimento à nossa vida, tá bem? Um beijo grande, até sexta para os que vão estar comigo na sexta, e até semana que vem, aqueles que a gente vai estar se encontrando na quarta-feira, tá bom? Um beijo grande, gente. Um ótimo Obrigada, dia para pessoal. todos vocês. Obrigada. Bom dia para todos vocês. Tchau, tchau. Até quarta-feira que vem.